ele disse. Ela é melhor que você. 3 anos depois, ele viu a criança com seus próprios olhos. Ele não tinha a intenção de dizer as palavras da forma como saíram. Não foi planejado, pensado ou sequer enraizado na verdade. Mas, às vezes, as palavras ditas com medo ou orgulho atingem com o fio mais afiado. Marcelo estava perto das janelas do chão ao teto de seu escritório penthouse. As luzes da cidade do Rio de Janeiro se estendendo infinitamente atrás dele, como um reino que ele acreditava controlar. Tudo sobre ele parecia composto: cabelo escuro perfeitamente penteado, postura reta, expressão indecifrável. Ele havia treinado a si mesmo para parecer inabalável. Mas no momento em que aquelas 4 palavras deixaram sua boca, algo tremeu fundo dentro dele, algo pequeno, enterrado e assustado. Ela é melhor que você, ele disse. Ele não levantou a voz. Ele nem sequer olhou para ela quando disse. Foi falado quase suavemente, como se a suavidade pudesse tornar a crueldade mais tolerável. Mas o silêncio das palavras as fez atingir com mais força. Lívia sentiu o mundo tombar por um momento. Seus dedos apertaram a pequena caixa de papelão que segurava. Dentro dela estavam os últimos pedaços da vida que ela havia compartilhado com ele. Um suéter de uma viagem de fim de semana à Serra Gaúcha, um livro que ela sempre lia antes de dormir, uma foto emoldurada onde riam de algo bobo que mais ninguém entenderia. Ela não tinha ido para brigar. Ela nem sequer tinha ido pedir para ele mudar de ideia. Ela tinha ido embora com dignidade, mas a frase era um hematoma que não desapareceria rapidamente. Ela levantou os olhos para ele. Não com raiva, não com desespero, apenas com uma compreensão silenciosa. Havia sempre algo gentil em seu olhar, algo que fazia as pessoas se sentirem vistas. No entanto, agora parecia que o estava observando através de uma porta se fechando. Espero que ela te faça feliz, Lívia disse, e sua voz não falhou. Ela não permitiu. Marcelo ainda não se virou para ela. Seu maxilar apertou, mas sua expressão permaneceu a mesma. Ele continuava fingindo que aquela decisão havia sido lógica, necessária, inevitável. Mas algo na quietude da sala sugeria que ele estava se segurando com muita força, como se qualquer movimento pudesse fazer a máscara rachar. Lívia não bateu a porta. Ela não jogou a caixa. Ela não implorou. Ela simplesmente saiu. O som de seus passos no chão polido ecoou por mais tempo do que deveria, como se o próprio cômodo não quisesse deixá-la ir. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio preencheu o espaço como fumaça. Marcelo finalmente exalou. Ele se virou então, lentamente, em direção à porta pela qual ela havia passado, mas ela já tinha ido embora. As luzes da cidade lá fora piscaram como um batimento cardíaco, lembrando-o de que tudo continuava, mesmo quando algo dentro dele não. Lá embaixo, Lívia pisou na noite de inverno. O vento estava cortante, mordendo sua pele, mas ela não apertou o casaco. Ela não sentia frio. Sua mente estava em outro lugar. Já havia uma vida minúscula crescendo dentro dela, embora ela ainda não tivesse contado a ele. Ela queria esperar o momento certo, contar a ele gentilmente, contar a ele honestamente, contar a ele com amor. Mas agora, aquele futuro não existia mais. Ela caminhou em direção à rua, segurando a pequena caixa contra o peito e sussurrou para a vida dentro dela. Agora somos só nós. Ela não chorou. Ela não permitiu. Ainda não. Chorar era algo que ela faria mais tarde, sozinha, onde ninguém pudesse ver. Não porque tivesse vergonha, mas porque a dor
Merecia privacidade. De volta ao penthouse, Marcelo permaneceu imóvel. O silêncio era sufocante. Ele sentiu como se algo vital tivesse sido removido da sala, deixando-a muito grande, muito vazia, muito silenciosa. E mesmo que ele tivesse escolhido isso, mesmo que ele acreditasse que esse era o caminho mais seguro, algo nele entendeu que ele tinha acabado de cometer um erro que ecoaria muito mais tempo do que qualquer negócio ou decisão pública. Mas ele não saberia o quão profundo era esse erro. Ainda não. Ele não sabia que a criança crescendo dentro dela teria os seus olhos. Ele não sabia que 3 anos depois ele veria os dois novamente. E seu mundo pararia. Lívia não deixou a cidade numa corrida dramática. Não houve malas batendo ou viagens de ônibus à meia-noite. Ela arrumou as malas lentamente, peça por peça, como se cada item que colocava em suas bolsas fosse um passo em direção a se reconstruir. O pequeno apartamento que ela escolheu em uma cidade do interior de Minas Gerais, talvez em Ouro Preto, não era glamuroso, era modesto, mais antigo, com pisos de madeira que rangiam e janelas que deixavam entrar a luz dourada da tarde. Mas era dela, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia respirar ali. Ela continuou trabalhando, primeiro em uma pequena padaria, depois meio período na biblioteca da cidade. O trabalho era simples, mas havia uma constância na rotina que a ajudou a se curar. As pessoas a conheciam pelo nome. Elas perguntavam como ela estava e esperavam respostas reais. Não havia noites de gala, jantares de caridade, nem avaliação de seu valor baseada em quem ela estava ao lado. Ali, ela era apenas Lívia. E isso era o suficiente. Quando Emília nasceu, era de manhã cedo, após uma longa noite que parecia interminável. As mãos de Lívia apertaram os lençóis. Seu corpo tremia de exaustão. Não havia ninguém ao lado dela para sussurrar encorajamento ou enxugar sua testa. Mas ela não quebrou. Ela não gritou com a solidão. Ela simplesmente aguentou, porque tinha alguém para conhecer. Quando finalmente colocaram o bebê em seus braços, Lívia sentiu o mundo silenciar. Emília era minúscula, quente, com um tufo macio de cabelo escuro e cílios delicados que tremulavam como se já estivesse sonhando. E quando Emília abriu os olhos, aqueles inconfundíveis olhos verdes, Lívia sentiu seu peito apertar de uma forma que nunca havia experimentado. Não era arrependimento, não era dor, algo como admiração, algo como maravilha. Ela traçou a ponta do dedo suavemente ao longo da bochecha de Emília e sussurrou: "Nós vamos ficar bem. Eu vou garantir que fiquemos." Aqueles primeiros meses foram difíceis. As noites eram longas e sem dormir. Emília chorava frequentemente e Lívia andava pela sala de estar, segurando-a perto, cantarolando suavemente, mesmo quando a exaustão embaçava sua visão. No entanto, havia uma estranha beleza nisso, o tipo de beleza que só vem de ser desesperadamente necessária. Os pequenos dedos de Emília enrolados nos dela faziam o mundo parecer menos quebrado. Dona Fátima, a vizinha idosa que morava do outro lado do corredor, tornou-se seu salva-vidas. Ela batia suavemente em algumas manhãs e entregava sopa quente a Lívia ou se oferecia para cuidar de Emília enquanto Lívia tomava banho ou dormia. Ela nunca pedia explicações, ela simplesmente oferecia gentileza, do tipo que reconstrói fundações silenciosamente, tijolo por tijolo. A própria cidade tornou-se parte da infância de Emília. O dono do mercadinho sempre guardava seus salgadinhos de frutas favoritos. A bibliotecária a deixava escolher livros antes mesmo que pudesse ler, colocando-os em seu colo
como tesouros. O barista da cafeteria da esquina aprendeu a fazer o café de Lívia exatamente como ela gostava: forte, quente e constante. Emília cresceu rápido. Ela ria alto, o tipo de risada que fazia estranhos virarem a cabeça e sorrirem sem querer. Ela corria por toda parte em vez de andar. Ela cantava para os pássaros, para as poças de chuva, para os bichos de pelúcia alinhados em fileiras cuidadosas ao longo do sofá. Ela gostava de colecionar pedrinhas que chamava de pedras mágicas e as guardava em pequenos potes como se contivessem segredos. Às vezes, porém, ela subia no colo de Lívia com uma expressão quieta, encostava a cabeça no peito dela e simplesmente ficava ali, como se algum instinto profundo dentro dela reconhecesse que sua mãe carregava um peso que ela não podia ver, mas que de alguma forma podia acalmar. Lívia nunca mencionou o nome de Marcelo, nem para Emília, nem para si mesma. Ela não o apagou, ela não o amaldiçoou. Ela simplesmente não permitiu que a memória moldasse quem ela estava se tornando. Emília merecia uma mãe que estivesse inteira, não uma machucada pelo passado. Então Lívia aprendeu a se costurar lentamente, com ternura, com paciência e gentileza. Mas curar não era o mesmo que esquecer. Em algumas noites, quando Emília estava dormindo, Lívia sentava-se perto da janela com uma xícara de chá e observava a lua. Ela pensava na vida que quase teve, no amor que quase manteve, e nas palavras que encerraram tudo. Ela é melhor que você. A picada delas havia desaparecido, mas a memória ainda pairava perto dela às vezes, como um fantasma que não sabia bem quando ir embora. No entanto, toda vez que Emília se mexia em seu sono, toda vez que aquele pequeno corpo a procurava, Lívia se afastava do passado e se voltava para o presente, em direção à criança que carregava olhos verdes como um lembrete, mas risadas como uma promessa. 3 anos se passaram assim, não dramaticamente, não violentamente, apenas no desenrolar tranquilo da vida cotidiana. E durante aqueles 3 anos, sem perceber, Lívia se tornou forte de maneiras que nunca imaginou ser possível. Ela se tornou o tipo de forte que não precisa gritar para ser ouvida, o tipo que cria raízes e se recusa a quebrar, o tipo que protege o amor sem se perder. Ela não sabia que Marcelo também estava mudando, mas de uma maneira diferente. E ela não sabia que seus mundos colidiriam novamente, não gentilmente, não gradualmente, mas em um único momento que pararia o tempo e os deixaria ambos sem fôlego. Marcelo não notou a mudança no começo. Quando Lívia saiu, ele continuou avançando como se nada tivesse acontecido. Seu mundo foi construído sobre velocidade, ambição e a ilusão de controle. E ele se atirou naquele mundo com mais intensidade do que nunca. Seus dias eram agendados minuto a minuto. Reuniões se confundiam com chamadas, chamadas com jantares, e jantares com noites silenciosas, passadas olhando para uma cidade que nunca dormia. Ele disse a si mesmo que o sucesso era a única coisa que importava. Ele repetiu essa crença até que seu reflexo começou a parecer um estranho. Amélia permaneceu ao seu lado. O relacionamento deles era impecável no papel. Ela sabia exatamente como segurar o braço dele em público, como sorrir nos momentos certos, como permanecer gentil e pouco exigente. Ela nunca o questionava, ela nunca o desafiava, ela nunca buscava mais do que ele oferecia. Sua presença era suave, fácil e quieta. A maioria das pessoas a teria chamado de parceira perfeita para um homem como ele. Mas a perfeição não tem calor. Marcelo não percebeu o quão vazio o penthouse havia se tornado até que o silêncio começou a soar alto. Ele voltava para casa e encontrava a sala impecável, imaculada.
intocada. Nada estava fora do lugar porque nada estava sendo vivido. Os móveis caros eram frios. O ar cheirava a esterilizado. Ele andava pelo espaço e ouvia seus passos ecoarem. E às vezes ele se lembrava de outro som. Risadas suaves, alguém cantarolando enquanto cozinhava, uma voz perguntando: "Como foi o seu dia?" Ele se lembrava do calor das mãos, segurando as dele. Ele se lembrava da segurança tranquila de ser visto. Ele tentou afastar essas memórias. A mente, no entanto, não obedece à vontade quando o coração está envolvido. Havia noites em que ele ficava na cozinha sem acender as luzes, olhando para o local onde Lívia costumava sentar no balcão, com os joelhos puxados para o peito, sorrindo para ele enquanto contava histórias sobre sua infância. Ele fechava os olhos e ainda a havia ali. Mas quando os abria, nada. Apenas o vazio. Amélia notou a mudança, embora nunca a mencionasse. Ela sentiu que ele estava distante, mas optou por não procurá-lo. Procurar significaria arriscar a rejeição, e ela temia a rejeição mais do que desejava a proximidade. Então eles existiam lado a lado, como dois retratos pendurados na mesma parede, perfeitamente emoldurados, perfeitamente exibidos, totalmente desconectados. A empresa prosperou. O mundo admirava Marcelo. Jornais elogiavam sua liderança. Investidores seguiam sua orientação. As pessoas viam um homem que era focado, poderoso, inabalável. Ninguém via a exaustão em seus olhos quando ele pensava que ninguém estava olhando. Ninguém via a maneira como ele ficava parado nos corredores, como se esperasse que alguém estivesse esperando por ele do outro lado da porta. Às vezes ele via famílias na rua, pais carregando seus filhos, rindo juntos de mãos dadas, e algo dentro dele se apertava. A emoção não era inveja, era algo mais frágil, algo como anseio, algo como perda. Ele começou a pensar em Lívia. Não de uma vez, não em ondas, em momentos. Uma música familiar, uma mulher em um café com cabelo escuro, o cheiro de canela que ela costumava polvilhar em seu café matinal. Essas coisas o seguiam como pequenos lembretes de que a vida que ele havia escolhido não era a vida que ele queria. Não de verdade, mas ele não sabia como mudar de direção. Homens como ele não voltavam atrás. Eles avançavam até o caminho se esgotar. Seus sonhos também começaram a mudar. Ele sonhava com uma mão pequena enrolada em seu dedo. A risada de uma criança ecoando em um quarto iluminado pelo sol. Uma voz sussurrando: "Papai!" Ele acordava sem fôlego, coração disparado, olhos ardendo, e o quarto do penthouse parecia muito grande, muito frio, muito silencioso. Ele começou a passar menos tempo em casa. O escritório tornou-se um refúgio novamente. O trabalho podia afogar os pensamentos, mas apenas temporariamente. Toda vez que as distrações desapareciam, a dor voltava. Eventualmente, Amélia perguntou a ele uma vez, muito suavemente: "Você está feliz?" Ele não respondeu. Ela não perguntou novamente, e ainda assim ele acreditava que o tempo amorteceria tudo. Mas o tempo não apaga. Ele coleciona. 3 anos se passaram. 3 anos de sucesso sem alegria. 3 anos de silêncio onde o amor viveu uma vez. E então, em um hall de hotel, cercado por estranhos, ruído e luz artificial brilhante, ele viu Lívia segurando uma menina. E naquele instante, tudo o que ele havia enterrado subiu à superfície e o quebrou por dentro. O mundo não apenas parou, ele se estilhaçou, ele se reorganizou, porque ele não apenas viu Lívia, ele viu a criança, sua criança, com os olhos dele. E a vida que ele perdeu, não, a vida que ele jogou fora, estava bem na frente dele. O hall do hotel era quente e barulhento, com um zumbido de viajantes,
copos tilintando, malas rolando e sapatos polidos em pisos de mármore. Era o tipo de lugar onde tudo parecia caro e nada parecia pessoal. Marcelo caminhava ao lado de Amélia, respondendo a algo que ela acabara de dizer sobre um próximo evento de gala, embora ele não estivesse realmente prestando atenção. Raramente ele prestava. Ela sabia falar sem esperar ser ouvida. Seu telefone vibrava com e-mails. Sua assistente enviava documentos que precisavam de assinaturas. Sua mente já estava mudando para as reuniões de amanhã. Ele estava se movendo pela vida no automático, consciente de tudo e conectado a nada. E então ele a viu. Não foi dramático no começo. Foi simplesmente uma forma em sua visão periférica que fez sua cabeça girar ligeiramente. Mas uma vez que ele se virou, o mundo se encaixou em uma clareza dolorosa e inegável. Lívia estava perto da recepção, seu cabelo escuro solto sobre um ombro. Ela estava segurando uma menina, os braços pequenos dela enrolados no pescoço de Lívia, o rosto aninhado perto, como se o mundo só fosse seguro ali. A criança parecia meio adormecida, macia, quente e totalmente confiante. Lívia escovou a mão nas costas da menina, um gesto reconfortante tão gentil que parecia uma memória que Marcelo não sabia que se lembrava. Ele parou de andar. Completamente. Amélia deu mais um passo antes de perceber que ele não estava mais ao lado dela. Ela se virou, a confusão cruzando suas feições perfeitas, mas Marcelo não a notou. Ele não via nada além das duas. Lívia sentiu o olhar dele primeiro. Ela levantou os olhos lentamente, como se não esperasse mais nada deste mundo e, portanto, fosse incapaz de se surpreender. Mas quando seus olhos se encontraram, algo cintilou. Reconhecimento, sim, mas mais profundo. Algo como uma velha ferida respirando novamente. O coração de Marcelo sentiu como se tivesse esquecido como bater, e então tentou compensar o tempo perdido de uma vez. Seu peito apertou, sua respiração engasgou, e sua visão afunilou até que tudo, exceto ela e a criança, desaparecesse. A criança. A menina se mexeu e levantou a cabeça. Seu cabelo era do mesmo tom de castanho escuro que o dele. Suas feições delicadas pareciam suaves e familiares. Mas foram seus olhos, aqueles inconfundíveis olhos verdes profundos, que o atingiram com a força de algo para o qual ele nunca havia se preparado. Ele não precisava perguntar. Ele não precisava pensar. Sua alma já sabia. Sua voz o abandonou antes que ele pudesse decidir o que dizer. Lívia. Não havia acusação na forma como ela olhava para ele. Nenhuma amargura. Apenas história. História longa, quieta, pesada. Ela ajeitou a criança em seus braços, seus movimentos calmos e firmes, como se tivesse aprendido a ser sua própria âncora. Emília, Lívia disse gentilmente, diga oi! A menina piscou para ele. Sua expressão era aberta, curiosa, desprotegida. Ela não tinha ideia de quem ele era. Ela apenas viu um estranho olhando para ela com olhos cheios de algo que ela não entendia. Oi, Emília disse, sua voz pequena e brilhante. Marcelo quase caiu de joelhos. O som o atingiu mais forte do que qualquer discussão gritada, qualquer súplica, qualquer pedido de desculpas que ele havia ensaiado nos cantos silenciosos de sua mente sem nunca admitir isso. Amélia finalmente avançou, a voz tensa, incerta. Marcelo! Quem é? Mas ele não olhou para ela. Não a reconheceu. Ela desapareceu como ruído de fundo. Seus olhos estavam em Emília, sua filha,
a filha que ele nunca havia segurado, nunca nomeado, nunca protegido, nunca amado. Não porque ela não fosse querida, ele percebeu isso agora com clareza dolorosa e brutal, mas porque ele estava com muito medo de se permitir precisar de algo real. Sua voz rachou quando ele falou novamente. Ela é minha. Lívia não vacilou. Ela não se defendeu. Ela não justificou nem pediu desculpas. Sim, ela disse simplesmente. Ela é. O hall pareceu soltar um sussurro ao redor deles. Conversas se misturaram, passos se suavizaram, o mundo diminuiu para algo pequeno e íntimo. Amélia recuou, não dramaticamente, não com lágrimas, apenas com uma compreensão silenciosa que não exigia explicação. Ela viu algo entre eles que ela sabia que nunca teve e nunca poderia ter. Marcelo deu um único passo em direção a elas, mas parou, como se tivesse medo de assustar o momento. A voz de Lívia estava firme. Ela não sabe ainda. Eu não queria que ela crescesse com algo quebrado. Ele engoliu em seco, lágrimas queimando em seu peito em vez de seus olhos. Lívia, Ela balançou a cabeça. Não para silenciá-lo, para lhe dar tempo, para mostrar que pedidos de desculpas não eram uma moeda que ela aceitava facilmente. Emília esticou a mão em direção ao cabelo dela novamente, brincando suavemente com as mechas. Ela olhou entre eles, sentindo algo grande no ar sem compreendê-lo. E Marcelo percebeu algo devastador e bonito ao mesmo tempo. Ele nunca perdeu Lívia em um momento. Ele a perdeu lentamente, escolha por escolha, medo por medo, silêncio por silêncio. Agora, ele não sabia se teria uma segunda chance, mas ele sabia com clareza absoluta que se ele a tivesse, ele não a desperdiçaria. Ele não dormiu naquela noite, nem por um momento. O quarto do hotel estava escuro, exceto pelo brilho fraco das luzes da cidade do lado de fora da janela. Mas Marcelo sentou-se acordado em uma cadeira, cotovelos plantados nos joelhos, mãos apertadas firmemente como se estivesse segurando seu próprio mundo à força. Amélia dormia no quarto ao lado, ou fingia. Eles não tinham falado depois que voltaram. Eles não precisavam. O silêncio havia dito tudo. O que ele sentia agora não era confusão. Era certeza nítida e inegável. Certeza do que ele havia feito. Certeza do que ele havia perdido. Certeza do que importava e do que nunca havia importado. Na manhã seguinte, ele não foi às suas reuniões. Ele não ligou para sua assistente. Ele não pensou na empresa, nos investidores, no calendário lotado de obrigações que antes o faziam se sentir importante. Ele foi para a pequena cidade onde Lívia morava. Ele não ligou antes. Ele não planejou um discurso. Ele simplesmente dirigiu, mãos apertadas no volante, coração batendo como algo que finalmente estava acordando depois de anos adormecido. Lívia estava do lado de fora de seu prédio de apartamentos quando ele chegou, ajudando Emília a vestir uma pequena jaqueta com minúsculos girassóis bordados nas mangas. O cabelo de Emília estava preso em duas Maria Chiquinhas desiguais. Ela parecia brilhante, acordada e totalmente intocada pela crueldade do mundo. Lívia o viu antes de Emília. Ela enrijeceu, não com medo, mas com cautela. O tipo de cautela que vem de sobreviver a algo e se recusar a ser ferida novamente. Marcelo se aproximou lentamente. Ele não tentou forçar um sorriso. Ele não tentou fingir familiaridade. Ele se ajoelhou ao lado de Emília, abaixando-se não apenas fisicamente, mas emocionalmente, ao nível da menina que o olhava de volta com curiosos olhos verdes. «Oi», ele disse suavemente da mesma forma que ela havia dito a ele na noite anterior. O rosto de Emília se iluminou com reconhecimento.
Não dele, ainda não, mas do som da gentileza. Ela deu um passo mais perto, inclinando a cabeça. Você gosta de pão de queijo? Ela perguntou com a seriedade de alguém fazendo uma pergunta que determinava o destino do universo. Uma respiração quase risonha escapou dele. Sim, ele disse. Sim, eu gosto. Emília assentiu solenemente, satisfeita. Lívia observou. Ela não interveio. Ela não se suavizou. Ela não tornou aquele momento mais fácil ou mais difícil. Ela simplesmente observou, deixando a verdade se desenrolar em seu próprio ritmo. Marcelo levantou-se então, virando-se para ela. Sua voz estava dolorosamente firme. Ela deveria ter me conhecido. Ela deveria ter tido a mim. Isso é minha culpa. Eu não espero perdão por isso. Eu não espero confiança. Mas estou pedindo uma chance de estar aqui, de conhecê-la, de não perdê-la da maneira que perdi você. Lívia manteve o olhar dele. Ela não desviou o olhar. Ela não escondeu a mágoa em seus olhos. Mas não havia ódio ali. Apenas memória. Apenas cautela. Apenas um coração que havia aprendido a se proteger. Você não pode aparecer um dia e tomar espaço na vida dela só porque sente arrependimento agora, ela disse. Sua voz era calma, firme, constante. Se você entrar no mundo dela, ela vai te amar. Ela vai se apegar a você. Ela vai confiar em você. E se você for embora, se você repetir até mesmo uma parte do passado, eu não serei capaz de consertar isso para ela. Cada palavra era uma lâmina, não para punir, para avisar. Marcelo não vacilou. Então eu não vou embora. O silêncio se esticou entre eles. Emília puxou a manga de Lívia. Ele pode vir comer pão de queijo? Lívia olhou para a filha, a criança que via o mundo não através do passado, mas através da possibilidade. Então ela olhou de volta para Marcelo. O café da manhã é descendo a rua, ela disse. Vamos a pé. Nenhum convite, nenhum calor, mas nenhuma recusa. E isso era mais do que ele tinha o direito de esperar. Eles caminharam lentamente. Emília insistiu em segurar as duas mãos deles, uma pequena palma em cada uma das suas, balançando os braços e pulando sobre rachaduras na calçada. Às vezes Marcelo olhava para Lívia, percebendo pequenas coisas que não via há anos. As sardas fracas perto de suas maçãs do rosto. O jeito que seu cabelo enrolava levemente nas pontas. A linha suave de concentração quando ela ouvia Emília falar. Dentro da pequena cafeteria, Emília comeu pão de queijo com a seriedade de uma cientista conduzindo uma pesquisa importante. Xarope de guaraná lambuzou seu rosto e Marcelo, instintivamente, estendeu a mão para um guardanapo para limpar seu queixo. Ele parou no meio do caminho sem saber se tinha o direito. Lívia observou, então deu um pequeno, quase invisível aceno. Pareceu permissão. Ele limpou as bochechas de Emília gentilmente. Emília deu uma risadinha e se inclinou em sua mão como se a conhecesse desde sempre. Algo no peito de Marcelo quebrou e se curou ao mesmo tempo. Era avassalador, doloroso e bonito. Um sentimento que ele nunca havia se permitido sentir. Amor, não amor romântico, não memória, mas o amor puro e não filtrado de um pai que finalmente entendia o que ele quase havia perdido. Ele não pensou no futuro em grandes gestos. Ele não pensou em propostas ou reuniões ou declarações. Ele pensou no amanhã, e no dia seguinte, e no dia depois disso. Porque a cura, ele percebeu, não aconteceria em um momento. Tinha que ser conquistada, lentamente, pacientemente, de novo e de novo. E ele estava pronto para a longa estrada à frente. Ele não se tornou pai em um dia. Ele se tornou um nos momentos quietos e comuns que se sobrepuseram lentamente, um sobre o outro, como páginas formando um livro.
Ele começou aparecendo. Todas as manhãs ele mandava mensagem para Lívia, não com exigências ou expectativas, mas com a simples pergunta: posso vê-la hoje? E às vezes a resposta era sim, e às vezes não era. E ele aceitava ambos sem discussão. Ele aprendeu que estar presente significava permitir que a outra pessoa escolhesse sua presença. Era um tipo de humildade que ele nunca havia conhecido antes. Aos sábados ele encontrava Lívia e Emília no parque da cidade. No começo, ele ficava parado rigidamente ao lado do escorrega, sem saber onde colocar as mãos ou como falar com uma criança que ainda não o conhecia. Mas Emília facilitou, daquela maneira desprotegida que só as crianças possuem. Ela agarrou a mão dele e o arrastou em direção aos balanços. Ela entregou a ele folhas como se fossem joias e esperava que ele as admirasse, e ele o fez. Ela escalou, pulou e riu com o corpo inteiro, e ele aprendeu a rir com o dele. E ela não tinha memória dos anos que ele havia perdido. Ela não tinha ressentimento. Ela apenas o via como alguém que sorria de volta para ela, que ouvia, que se importava. E essa inocência o curava e o quebrava um pouco mais a cada dia. Lívia observava. Ela não interferia, ela não apressava, ela não se suavizava. A confiança entre eles não foi reconstruída com palavras, mas com consistência. Ela observava como ele amarrava os sapatos de Emília quando se desfaziam, atrapalhando o nó nas primeiras vezes e rindo de si mesmo quando Emília o corrigia. Ela observava como ele a carregava quando ela ficava cansada, sem nunca mudar seu peso impacientemente. Ela observava como seus olhos se suavizavam quando Emília olhava para ele. Não era a suavidade da culpa, era a suavidade do amor. Houve momentos em que o passado bateu na porta entre eles, sem ser convidado. Uma tarde, a chuva pressionava contra as janelas do apartamento de Lívia e Emília estava deitada no chão, colorindo, enquanto os dois adultos estavam sentados por perto, bebendo chá. A sala estava quieta, exceto pelo som de Emília cantarolando para si mesma. Marcelo olhou para suas mãos, soltas ao redor da caneca quente, e disse: eu estava com medo, naquela época. Eu pensei que o amor era algo que poderia me quebrar. Ele não levantou os olhos quando disse isso, como se as próprias palavras fossem pesadas o suficiente. Lívia não o interrompeu. Ela também não o deixou impune. O medo não desculpa o que você fez. Ela disse suavemente: eu sei. Sua voz estava baixa, firme. Eu não estou dizendo isso para apagar nada. Estou dizendo isso para que você entenda que eu sei por que perdi você. Eu sei que não mereço nada de você agora, nem perdão, nem outra chance. Eu sei, mas eu quero tentar merecer estar na vida dela, mesmo que seja tudo o que eu consiga. A chuva continuou a cair. Emília olhou para cima então, suas bochechas rosadas pela concentração. Ela engatinhou para o colo dele, se aconchegando contra o peito dele, como se tivesse pertencido ali por toda a vida. Marcelo congelou, não porque não queria, mas porque o momento parecia sagrado demais para perturbar. Sua mão subiu lentamente, gentilmente, para descansar em suas costas. Lívia olhou para eles e algo dentro dela mudou. Não perdão, não resolução, mas uma libertação. A percepção de que seu coração não tremia mais com a memória de tê-lo deixado. O passado ainda estava lá, mas não a possuía mais. À medida que as semanas passavam, suas vidas começaram a formar um ritmo. Marcelo se juntou a elas na biblioteca, ajudando Emília a escolher livros ilustrados e lendo-os em voz alta com uma voz que aquecia a sala. Eles caminhavam à beira do rio, onde Emília gostava de jogar pedrinhas na água e declarar que estava fazendo ondulações para o futuro.
Eles jantavam refeições simples na mesa da cozinha de Lívia, onde tudo era pequeno, imperfeito e real. Emília começou a procurar a mão dele sem convite. Ela começou a desenhá-lo em seus mundos de giz de cera, figuras de palito de mãos dadas sob sóis amarelos e brilhantes. Ela dizia, mamãe, da maneira que sempre teve. E uma noite, enquanto Marcelo a cobria com o cobertor, depois de um longo dia, ela sussurrou sonolenta. Papai, como se a palavra sempre tivesse pertencido a ele. Sua respiração engasgou. Ele não a corrigiu. Ele não olhou para ver se Lívia tinha ouvido. Ele simplesmente sentou ali, cabeça baixa, e deixou a palavra se instalar nele como a luz entrando em um quarto escuro. E Lívia, parada na porta, não impediu a palavra. Ela não congelou. Ela não vacilou. Ela simplesmente observou, em silêncio, enquanto Emília se aninhava mais profundamente no sono e Marcelo abaixava a cabeça em suas mãos. Porque o amor, ela percebeu então, não era algo que você persegue, ou força, ou segura por medo. Era algo que você conquista. E ele estava conquistando, dia após dia, momento após momento. Não por ela, pela filha deles. E talvez, apenas talvez, um dia, por ela também. O tempo suavizou as arestas afiadas entre eles, não apagando o que havia acontecido, mas sobrepondo novas memórias às antigas. Mas ainda havia dias em que o passado se erguia entre eles como uma parede. Dias em que Marcelo hesitava antes de bater na porta de Lívia, em que Lívia desviava o olhar muito rapidamente, em que o silêncio se estendia um pouco demais. A cura nunca é linear. Ela se move em círculos e espirais, não em linhas retas. E em uma noite, essa verdade se tornou clara. Marcelo havia levado Emília ao jardim botânico fora da cidade. Tinha se tornado o hábito deles nas quintas-feiras, quando Lívia trabalhava até tarde. Emília amava o lugar não por causa das flores, mas por causa do lago de carpas. Ela acreditava que os peixes a entendiam, e Marcelo, por razões que ele nunca poderia explicar, acreditava nela também. Eles ficaram até o céu ficar âmbar e dourado, até o ar esfriar e Emília ficar sonolenta em seus braços. Quando voltaram para o apartamento de Lívia, foi uma transição quieta e gentil. Sapatos perto da porta, casaco pendurado, Emília aninhada na cama com seu coelho de pelúcia favorito. Mas quando Marcelo voltou para a cozinha, Lívia parecia diferente. Ela não estava com raiva. Ela não estava fria. Ela estava segurando um pequeno envelope, uma carta que havia sido deslizada por baixo de sua porta enquanto eles estavam fora. Ele viu o logotipo de sua própria empresa estampado ordenadamente no canto, e de repente, a sala pareceu menor. "O que é isso?" ele perguntou, embora já soubesse. "Seu assistente entregou", Lívia respondeu, colocando a carta sobre a mesa. Seu tom era controlado, mas ele podia ouvir o tremor por baixo. Medo, decepção, algo mais difícil de nomear. "Eles querem que eu me encontre com sua equipe jurídica para discutir a custódia." As palavras o atingiram como pedra. Foi tão repentino que ele se sentiu fisicamente sem ar. "Eu não enviei isso", ele disse imediatamente, dando um passo mais perto. Sua voz estava rouca. "Lívia, eu juro a você, eu nunca faria isso." Ela não levantou a voz. Ela não o acusou. Ela não desmoronou. Ela simplesmente olhou para ele da mesma forma que havia olhado no dia em que ela saiu de sua vida. Olhos claros, firmes, sem vontade de se quebrar por ele novamente. "Marcelo", ela disse quieta, mas inabalável. "Eu não posso deixar que ela seja ferida. Eu não posso deixar que ela seja usada. Eu não posso permitir que promessas se tornem temporárias novamente."
Suas mãos se curvaram em punhos, não com raiva dela, mas de si mesmo, da versão de si mesmo que teria feito exatamente isso 3 anos atrás, sem hesitação, sem pensar, sem remorso. A versão que ele era quando lhe disse que outra pessoa era melhor, quando ele acreditava que poder era proteção e amor era fraqueza. Não é quem eu sou agora, ele disse, mas as palavras eram estranhas em sua própria boca, porque ele estava com medo de que não fossem verdadeiras o suficiente. Ainda não. Lívia não desviou o olhar. Então prove. O silêncio entre eles foi longo e pesado. No quarto ao lado, a respiração suave de Emília era o único som. Marcelo sentou-se lentamente à mesa, cotovelos nos joelhos, cabeça baixa. Por um longo momento, ele não falou. Então ele levantou os olhos. Eu vou demitir todos os advogados envolvidos, ele disse. Eu vou cancelar todos os documentos. Eu vou colocar por escrito que eu nunca vou buscar a custódia a menos que você escolha. Eu vou me ligar legalmente à promessa que estou fazendo a você agora. Eu nunca a tirarei de você. Eu nunca mais tirarei nada de você. A respiração de Lívia engasgou. Não porque ela duvidasse dele, mas porque ela sabia o peso do que ele estava oferecendo. Um homem como Marcelo não cedia o controle levianamente. Ele estava oferecendo vulnerabilidade. Ele estava oferecendo o oposto de poder. Por quê? Ela perguntou, tão baixinho que ele quase não ouviu. E sua resposta veio sem hesitação. Porque eu não quero vencer, ele disse. Eu quero ficar. A sala parecia diferente depois disso, como se algo que estava congelado finalmente começasse a descongelar. Lívia sentou-se lentamente em frente a ele, não perto o suficiente para tocar, mas perto o suficiente para vê-lo claramente. Você me machucou, ela disse. Você me quebrou de maneiras que você não viu. Eu sei, ele respondeu, voz firme e baixa. Eu não estou pedindo para você esquecer. Estou pedindo para ser permitido tentar ser alguém de quem ela possa se orgulhar. Alguém de quem você não tenha que protegê-la. Lívia não falou imediatamente. Ela olhou para suas mãos dobradas sobre a mesa, dedos finos entrelaçados, pálidos na luz quente da cozinha. E quando ela falou, sua voz estava mais suave do que antes, mas não mais fraca. Você está se tornando isso, ela disse. Não era perdão. Não era promessa. Era reconhecimento. E isso importava mais. Marcelo exalou, não em alívio, mas em reconhecimento de quão longe ainda havia para ir, e quão profundamente ele queria caminhar cada passo dessa distância. Eles ficaram sentados juntos em silêncio. Não o silêncio antigo da distância, mas um novo silêncio, um que tinha espaço para os dois existirem sem construir paredes. No quarto ao lado, Emília sonhava. Eles ficaram na mesa até tarde da noite, e pela primeira vez desde o dia em que se separaram, o futuro parecia possível. As estações mudaram, embora nenhum dos dois pudesse dizer exatamente quando a mudança realmente começou. Talvez tenha sido o dia em que Emília subiu nos ombros de Marcelo no parque e confiou nele sem questionar. Talvez tenha sido a noite em que Lívia chegou em casa exausta do trabalho e encontrou Marcelo já na cozinha, mangas arregaçadas, mexendo o molho de macarrão enquanto Emília dançava ao som da música que estalava suavemente no rádio. Ou talvez o verdadeiro ponto de virada tenha vindo em momentos tão pequenos que eram quase invisíveis. Os olhares compartilhados que não carregavam mais hesitação. Os silêncios confortáveis que não pareciam vazios. A risada que retornou lentamente, como a luz do sol aquecendo o chão congelado.
Emília cresceu mais confiante com Marcelo em sua vida. Ela aprendeu a andar de bicicleta pequena com rodinhas, e toda vez que caía, Marcelo se ajoelhava ao lado dela e esperava, não a levantando imediatamente, mas deixando-a decidir quando estava pronta para se levantar. Lívia observava de longe, às vezes, mãos enfiadas nos bolsos do casaco, percebendo que aquele não era o mesmo homem que ela havia deixado anos atrás. A vida o havia transformado em alguém mais gentil, alguém mais firme. A dureza que antes vivia nele havia se suavizado em profundidade. Mas o verdadeiro teste veio em silêncio. Em uma noite de neve no início do inverno, Emília teve febre alta. Veio rapidamente, inesperadamente. Seu pequeno corpo tremia de calafrios e suas bochechas ficaram muito vermelhas. Lívia assegurou, sussurrando palavras tranquilizadoras sem sentido, enquanto o medo pressionava suas costelas. A respiração de Emília vinha muito rápida. Lívia tateou seu casaco, tentando embrulhar Emília em cobertores, tentando pensar, tentando não entrar em pânico. Marcelo chegou não porque ela o chamou, mas porque ele já estava a caminho. Ele bateu uma vez, entrou e viu tudo em um instante. Não houve hesitação. Ele atravessou a sala e pegou Emília gentilmente em seus braços. Sua voz era calma, baixa, firme, a voz de alguém que havia aprendido a se ancorar pelo bem de outra pessoa. Vamos levá-la à clínica, ele disse. Eu dirijo. Lívia não discutiu. Não desta vez, nem sobre controle, nem sobre confiança. Ela simplesmente o seguiu. No carro, Emília estava no colo de Marcelo enquanto Lívia dirigia. Os papéis se inverteram sem discussão, porque o instinto os guiava agora, não o orgulho. Marcelo murmurou suavemente para Emília, seus dedos afastando seu cabelo úmido de sua testa. Eu estou com você, ele sussurrou. Você está bem. Eu estou bem aqui. Algo sobre aquelas palavras arrancou lágrimas dos olhos de Lívia antes que ela pudesse pará-las. Ela manteve o olhar na estrada, mas o mundo embaçou. Pela primeira vez, ela entendeu, total e profundamente, que ele não estava indo a lugar nenhum. Na clínica, a febre baixou após o tratamento. Eles esperaram em um pequeno quarto enquanto Emília dormia aninhada no peito de Marcelo, seus braços protetores e ternos ao redor dela. Lívia sentou-se ao lado deles, sua mão descansando no pé de Emília, os três formando um círculo de calor em um mundo frio. Foi então, enquanto o silêncio preenchia o quarto, enquanto a filha dormia pacificamente, enquanto o passado e o presente estavam lado a lado, que Marcelo levantou o olhar para Lívia. Ela me salvou, ele disse, sua voz mal acima de um sussurro. Não apenas agora. Aqueles 3 anos, eu não sabia disso então, mas eu estava quebrando. Ela me tornou humano novamente. Lívia olhou para ele, exaustão e emoção se misturando em algo puro. Você teve que escolher mudar, ela respondeu. Ninguém poderia fazer isso por você. Eu escolhi, ele disse. Não havia dúvida em sua voz. O silêncio entre eles mudou, não pesado agora, cheio. Lívia encostou-se na cadeira, exalando lentamente. Eu não sei o que acontece em seguida, ela admitiu. Eu sei, Marcelo disse, e não havia urgência em sua voz, nem pressão, nem exigência. Apenas a verdade. O que acontece em seguida é o que você escolher. Eu seguirei seu ritmo. Eu não vou apressar seu coração. Eu não vou pedir o que eu não conquistei. Lívia fechou os olhos por um momento, respirando através da fragilidade e ternura do momento. Quando ela os abriu novamente, ela não falou. Ela simplesmente moveu a mão em direção a ele, lenta e cautelosa, colocando-a gentilmente sobre a dele, onde repousava nas costas de Emília. Não foi uma resposta. Foi um começo,
Semanas se transformaram em meses. O inverno derreteu na primavera. Eles construíram algo novo, não uma recriação do que havia sido quebrado, mas algo mais firme, baseado em respeito, honestidade e amor compartilhado pela filha. Em uma noite, eles estavam na pequena varanda do apartamento de Lívia. O sol tinha acabado de se pôr e o ar estava fresco. Emília estava lá dentro, dormindo, seu coelho de pelúcia dobrado sob o braço, como sempre. A cidade estava quieta daquela forma gentil que as cidades pequenas são ao anoitecer. Marcelo virou-se para Lívia. Eu te amo. Ele disse não como um apelo, não como uma pergunta, mas como uma verdade falada suavemente e sem medo. Lívia não desviou o olhar desta vez. Eu também te amo, ela respondeu, não como rendição, mas como aceitação. Sem grandes declarações, sem gestos dramáticos, apenas duas pessoas escolhendo uma a outra. Lentamente, firmemente e completamente. Emília cresceria sabendo que era desejada, amada e protegida. E Lívia nunca mais carregaria o peso do amor sozinha. Desta vez ele ficou. Desta vez eles construíram o futuro juntos.